Ei, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Diácono André, mais um momento da gente refletir na leitura de um texto bíblico que o Senhor coloca nos nossos corações a cada dia. Fico muito feliz, na verdade estou muito feliz pela presença do irmão e da irmã agora mais uma vez no nosso vídeo, nas coisas que Deus tem para falar e para nos ensinar, tá? No texto de hoje, a gente vai ler, é um texto comprido, é um texto grande, mas a gente vai se atentar na primeira parte desse texto, no primeiro título desse texto, tá? É lá em João 11, do verso 1, o texto vai até, o capítulo 11, na verdade, vai até o verso 57. Só que o primeiro texto vai até o verso 16, então a gente vai ler até o verso 16, que é um texto bíblico. E se Deus quiser falar com a gente, no final da leitura deste texto, Deus vai falar. Se Ele não quiser, a gente vai ficar nas palavras que Deus quis que colocasse na Bíblia Sagrada e Ele vai nos abençoar da mesma maneira, tá bom? Antes da leitura, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor, né? Soberano Deus e eterno Pai, mais um momento, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ler e aprender, meu Pai, da Tua palavra, Deus. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, guarda os Teus ensinamentos dos nossos corações, meu Pai, que nós venhamos aprender dos céus, aprender do Senhor, aprender do alto do Teu trono, meu Pai, as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Pai, o Teu Espírito Santo sobre nós, meu Pai, para que nós venhamos entender somente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Livro de João, capítulo 11, tem como título A Morte de Lázaro. A Morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Forte, hein? Ao ouvir isso, Jesus disse: Esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, olha isso, hein? Ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Meu Deus, que forte! Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Meu Deus, que texto! Que texto! Eu quero deixar somente uma pergunta, meus irmãos, antes de iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos. Meus irmãos, já pararam para analisar o texto, para perceber o texto, os detalhes ricos, os ricos detalhes que tem nessa passagem sobre a morte de Lázaro? Sabe, é um texto que a gente vê muitas e muitas e muitas pregações
É um texto extremamente conhecido, mas olha que lindo que é esse texto. Olha como que a gente consegue perceber que a palavra do Senhor, ela se renova a cada vez que a gente para ler e analisar as coisas que o Senhor tem nos ensinado, tem para nos ensinar escrito aqui na Bíblia, escrito na sua palavra. Vamos começar, meus irmãos. No verso 1, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente, certo? Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e que lhe enxugava os pés. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao seu Senhor, aquele a quem amas está doente. Meus irmãos, olha, começa por aqui, ó. Aquele a quem amas está doente. As irmãs mandaram dizer para Jesus, mandaram avisar a Jesus que aquele que Jesus amava estava doente. Já começa por aqui. Não é porque nós temos a presença do Espírito de Deus, não é porque nós cremos em Jesus, não é porque Jesus nos ama que nós não iremos ficar doentes. Aqui está se tratando de uma doença física. Aqui está se tratando de uma doença de corpo. Aqui está se tratando de uma doença física. Mas doença é doença, meu irmão. Doença, existe doença física, existe doença psicológica, existe doença psiquiátrica, existe outras formas de doença. O exemplo que Deus deixou aqui registrado foi uma doença física. Mas doença é doença. E não é porque Jesus nos ama que nós estamos livres das doenças. Vai ter doença, vai ter dificuldade, vai ter correria, vai ter momentos em que nós vamos ficar doentes. E lembra, pode ser doença física, psicológica, mas pode ser doença espiritual. Espiritual. Vai pegando, hein? Ao ouvir isso, Jesus diz, essa doença não acaba em morte, é para a glória de Deus, para o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e Maria. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Certamente, Marta e Maria também oraram a Deus, porque elas eram amigas de Jesus, tementes a Deus e servas do Mestre. Então a gente pode perceber que Maria e Marta também oraram. A gente pode retirar isso do texto, por quê? Porque por causa disso que eu falei, porque elas eram tementes, elas sabiam a quem estavam servindo. Se não fosse, não tinham mandado o recado para Jesus. Se não fosse, não tinham mandado o recado para Jesus. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, o irmão ou a irmã doente, ou conhecendo alguém, tendo um irmão doente ou uma irmã doente também, sendo da família ou sendo da família espiritual da igreja. Traga essa aplicação para o seu dia. Está doente. E você vai orar a Jesus Cristo, e você vai clamar pelo milagre, e você vai clamar pela presença de Jesus na vida dessa pessoa que está doente, nessa pessoa que você sabe que Jesus também ama, que não é só você, que Jesus também ama, que Deus também ama, que também serve ao mesmo Deus que você serve, sabe? E essa pessoa está doente. E Jesus te responde da seguinte maneira, essa doença não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. Irmãos, imagina você receber esta mensagem de Jesus como resposta das suas orações. O que você iria pensar? Tá vindo bênção? Tá vindo cura? Será que Jesus vai curar? Será que Jesus me falou que é bênção? Jesus me falou que é para a glória do nome dele. Se é para a glória do nome dele, vai ser o quê? Vai ser cura. Ele vai passar pela dificuldade de ser curado. Só que passa um dia, passa 1 hora, passa 2, passa 3, passa um dia e meio. E Jesus, ele ainda continua 2 dias aonde ele estava.
Imagina o coração dessas irmãs, imagina como estava aquela família naquele momento. E Jesus fala, olha, não é para a morte, é para que o meu nome seja glorificado, é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado e honrado nesta dificuldade, nesta doença. E Jesus ainda continua lá, amando Lázaro, amando as irmãs que estavam pedindo pela vida do seu irmão. Vai meditando, vai meditando. Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda no dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E ainda vão questionar a Jesus, vão questionar ao dono do milagre, vão questionar aquele que tudo pode. Senhor, tentaram te matar quando você foi para lá. Senhor, tentaram fazer isso quando o Senhor estava lá. E mesmo assim o Senhor vai voltar para lá? Mesmo assim, imagina. Imagine tantos momentos em que a gente nega a presença de Jesus, que muitas vezes a gente vai matar a presença de Jesus nas nossas vidas quando a gente deixa de acreditar. Que a gente vai negar a presença de Jesus nas nossas vidas quando a gente prefere fazer outras coisas em vez de ficar com Ele. Sabe, muitas vezes a gente vai querer tentar matar a presença de Jesus nas nossas vidas, apedrejá-lo pelas coisas que Ele faz ou pelas coisas que Ele deixa de fazer, não somente na minha vida, mas também na vida de outra pessoa. Às vezes a gente pode estar clamando pela presença de Jesus em um lugar onde as pessoas não creem, onde as pessoas não acreditam na presença de Jesus, não acreditam nos milagres de Jesus. E a gente vai querer que Jesus volte neste lugar onde um dia ele foi ameaçado a ser apedrejado, onde ele foi negado, onde as pessoas tinham aversão da sua presença. E a gente vai clamar a presença de Jesus neste lugar, nesta situação. E mesmo assim Jesus responde. Mesmo assim Jesus responde, o dia não tem 12 horas, ou seja, há os momentos corretos. Há os momentos corretos. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Jesus estava falando, ei, eu tenho comunhão com o meu Pai. Eu tenho comunhão com Deus, luz da vida, luz do mundo. Eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho comunhão com Ele, então não adianta o que as outras pessoas estão querendo fazer com a minha vida. A minha comunhão é com meu Pai. É meu Pai que me guia aqui na terra. É Jesus que está falando sobre isso. Jesus está falando sobre confiar na segurança de Deus. Confiar nas coisas que Deus faz nas nossas vidas. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Fora de Deus não existe luz. Fora de Deus não existe luz. Anda na luz, faça as coisas que Jesus quer que você faça e você vai perceber que andando na luz, mesmo indo até lugares onde as pessoas te negam, onde as pessoas te jogam pedra, onde as pessoas não creem no seu ministério, onde as pessoas não creem no Deus que você crê, tá? E mesmo assim você vai. Você vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você anda na luz. Porque você não anda nas trevas. Você anda na luz. Existem aqueles que preferem andar nas trevas, na noite, no escuro. Mas você, seguindo o exemplo de Jesus, anda de dia. Não tropeça porque anda de dia, porque anda na luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Olha, você que passa pela dificuldade, que está presente na dificuldade, você pode estar vendo as coisas que realmente estão acontecendo. As coisas que realmente Deus ele quer mostrar para você. Mas muitos daqueles que estão do seu lado
vão acreditar em outras coisas. Vão acreditar em outras coisas. A palavra veio, Jesus falou uma coisa para os discípulos, e os discípulos, eles entenderam a palavra literal. Os discípulos entenderam a palavra literal. Não aquilo que Jesus estava falando. Não aquilo que Deus estava querendo passar para eles. Traz para a sua vida. Aplica essa palavra na sua vida que Deus vai falar grandiosamente na sua vida, tá? E seus discípulos responderam. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. Vai ter momentos que Jesus vai tentar falar com você, vai tentar te passar o recado. Existem momentos que Jesus vai querer te dizer as coisas que estão acontecendo, mas você não vai entender. E vai ser necessário que Jesus te fale a verdade, sendo essa verdade boa ou ruim para você. Foi o que aconteceu aqui. Jesus passou a situação. Os discípulos não entenderam. Então Jesus chegou e falou claramente, ele morreu. Ele morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Jesus estava falando aqui, olha só, ele morreu, mas que bom que vocês não estavam lá. Porque se vocês estivessem lá, vocês não iriam crer nas coisas que eu vou fazer. Que forte, meus irmãos. Que forte, minha irmã. Ainda bem que você não estava lá, porque senão você não ia crer nas coisas que Jesus vai fazer na sua vida. Ainda bem que você não estava lá passando por tudo, sabendo de todas as coisas. Você sabia só o que era necessário para você saber. Só o que era necessário para eu saber. Porque se eu já soubesse as coisas que iam acontecer amanhã, eu não veria o milagre da parte de Jesus na minha vida. Você não ia ver o milagre da parte de Jesus na sua vida. Você não ia acreditar nas coisas que Jesus faz. Por quê? Porque você já ia saber. Porque já ia estar revelado para você. Porque você já ia saber as coisas que aconteceram e as coisas que ainda iam acontecer. Então você ia imaginar que isso não é para a glória de Deus. Você ia imaginar que poderia ter sido algo do acaso. Mas Jesus está falando aqui, ó. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Vamos até lá. Vamos até lá, Jesus não vai sozinho. Jesus, neste momento aqui, nesse texto, Jesus não foi sozinho. Outros textos, Jesus aparece sozinho para fazer as coisas da parte do Senhor, mas aqui, ele não foi sozinho. O que a gente pode tirar daqui, meus irmãos? Vai ter momentos, vai ter situações em que Jesus ele não vai chegar sozinho na sua vida para poder te trazer um milagre. Tinha Marta e tinha Maria que estavam esperando pelo seu irmão que estava morto. Estava esperando a presença de Jesus naquele lugar, mas ele já estava morto. Jesus já tinha decretado que ele estava morto. Elas não sabiam. Elas ainda não sabiam. Mas Jesus já tinha falado que Lázaro estava morto. Então Jesus ele vai chegar lá com mais pessoas para poder realizar o milagre. Às vezes Jesus ele vai chegar na sua vida trazendo pessoas com ele. Pega essa. Pega essa. Às vezes Jesus ele vai chegar na sua vida trazendo mais pessoas com ele. Para que todos vejam que a glória é dele. Para que todos vejam, percebam e estejam presentes à entrega de um milagre. O milagre da vida. O milagre de restaurar e restabelecer a vida naquele que estava morto. Abadacai andecomanassi, arabadasubidecai. Subidecandero basebe adecomanai. Trazer vida.
trazer vida de novo para aquele que estava morto. E Jesus não foi sozinho, levou mais pessoas para crer, para acreditar e para ver o milagre que ele fez na sua vida, na vida de Lázaro, morto, ressuscitado por Jesus. Só que, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ele estava desacreditando. Ele estava achando que se ele fosse para lá, pelo fato de Jesus estar sendo perseguido, pelo fato de Jesus já ter tido passado por um momento onde tentaram apedrejar Jesus, tinha um entre eles que não cria. Tinha um entre eles que não estava crendo que Jesus iria fazer um milagre naquele momento. Vamos também para morrermos com ele. Eis, mesmo na presença de Jesus, vai ter gente que não vai crer no seu milagre. Vai ter gente que não vai crer que Jesus vai chegar na sua casa, na sua vida, que Jesus não vai chegar no seu ministério, que Jesus não vai chegar na sua dificuldade, que Jesus não vai chegar para te ressuscitar, para restabelecer a sua vida, para restabelecer a sua família. Jesus aqui, ele ia restabelecer uma família. Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Jesus ia trazer de volta a vida daquela família. Vai ter gente que não vai acreditar na restauração da sua família. Vai ter gente que não vai acreditar na restauração da sua vida. Vai ter gente que não vai acreditar na restauração da sua casa. Vai ter gente que não vai acreditar na restauração que Jesus está fazendo no seu meio. Mas isso não vai impedir Jesus de trabalhar. Isso não vai impedir Jesus de chegar na sua casa. Porque quem está falando é só um homem. Quem está falando é só um incrédulo. Mesmo sendo discípulo de Jesus, ele não cria nas coisas antes de acontecer. Vai ter muita gente do seu lado, andando com você, mas que não vai acreditar nas coisas que Deus, nas coisas que Jesus está fazendo. Não ligue para essas pessoas. Não ligue para essas pessoas. Meus irmãos, o texto era até o verso 16, mas eu vou ler o 17 para os irmãos perceberem uma coisa. Jesus conforta as irmãs do Lázaro. Esse é o texto do verso 17 em diante. Mas o verso 17 vai dizer assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Olha só, o verso 16 vai dizer: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E no 17 já está mostrando Jesus chegando. Pega essa, meu irmão, pega essa. Pega essa. Não ficou registrado a resposta de Jesus para o incrédulo. O que aconteceu? Jesus simplesmente chegou para fazer um milagre. Eu não preciso, não precisa fazer um comentário sobre isso. Simplesmente aplica isso na sua vida. Aplica essa passagem na sua vida. Esse texto bíblico, traga esse texto bíblico para a sua vida, aplicado na sua vida. Nesse contexto que aconteceu aqui, que você vai ter a resposta que você está querendo, a resposta que você está esperando, através de um exemplo que Jesus nos deixou registrado da sua passagem, através daquilo que Deus quis trazer para você, através daquilo que o Espírito Santo do Senhor colocou no seu dia de hoje, para você poder entender. Maravilha de Deus, maravilha de Deus, maravilha. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Espírito Santo, pela palavra que o Senhor colocou na minha vida hoje para poder compartilhar com seus filhos e servos, Pai.
Pai, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, guarda esta palavra nas nossas vidas, nos ensina, meu Pai, a aplicar, meu Deus, este texto a cada dia que passar das nossas vidas e entender, meu Pai, que tudo é para a honra e para a glória do Teu santo nome, que tudo não depende de nada de nós, de que todas as suas ações, meu Pai, são feitas porque o Senhor quer e que não depende da crença do homem para o Senhor agir no meio da minha dificuldade, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir, abençoa os seus filhos que compartilharam, meu Pai, deste ensinamento neste momento, que receberam, meu Pai, este ensinamento, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro, pedindo e te agradecendo. Amém. Paz do Senhor, meu querido.